Perfect. Perfeito. Então, agora podemos passar para o próximo palestrante, que é Camila Breventano. Camila tem um diploma em comunicações digitais e na interseção de comunicações tecnológicas e é pesquisadora que faz análise na América Latina. Esse projeto está desenvolvido na Universidade do Uruguai. Então, Camila Breventano vai apresentar, vai fazer uma apresentação sobre o mapeamento e bloqueio das tendências na América Latina. Muito obrigada por me convidar. Nesta ocasião, vou apresentar uma pesquisa técnica do bloqueio de DNS na América Latina. E esta pesquisa, Quem me ajuda com o ponteiro, por gentileza? Bom, agora consegui. Então, essa pesquisa foi desenvolvida na Universidade Católica do Uruguai com o apoio do Open Technology Fund e a colaboração do LAC-ISP e o LAC-X. A equipe de pesquisa foi sob a direção de Carolina Guerre, com a mentoria de Miguel Inácio Estrada e Carlos Martínez, e o grupo de pesquisa foi curioso, se procurou que fosse um grupo de estudantes avançados de grau de múltiplas disciplinas. Então, eu, Camila, do lado das comunicações e ciência de dados, temos Rodrigo e Sabrina das telecomunicações e Brittany do lado das ciências políticas, Franco do lado da engenharia informática. Então, começando bem do início, o que é um bloqueio DNS? Muitos já sabemos que o DNS é um sistema de nomes de domínio que traduz os nomes de domínio para um endereço IP para poder reendereçar o usuário para um site específico. Um bloqueio desse sistema é uma técnica usada pelos administradores de redes e provedores de serviços de internet para restringir o acesso a determinados conteúdos da web. O objetivo geral da nossa pesquisa era conhecer os diferentes mecanismos de bloqueio DNS usados na América Latina, com foco em Cuba, El Salvador, Honduras e Venezuela, em contraste com a Argentina e Uruguai, devido aos seus diferentes contextos políticos. O que nos interessava era saber se as técnicas de bloqueio variavam conforme os países da região. Na hora de iniciar a pesquisa, a primeira coisa que fizemos foi uma busca de antecedentes, onde confirmamos que tem uma falta dessas pesquisas na região e muito menos abrangendo diferentes países. Mas aqui compartilhamos alguns relatórios que foram de alto valor, Freedom House, o da ONU, o da Venezuela Sem Filtro, que a gente teve a oportunidade de entrevistar, e do Diction. A metodologia de pesquisa foi mista, com abordagem quantitativa e qualitativa e também simultânea. Na abordagem quantitativa, o que fizemos foi primeiro fazer uma lista de sites que podem ser bloqueadas e conseguimos uma lista de 4.635 casos, tomando de antecedentes bibliográficos, o banco de dados do Uniexplorer, dados levantados pelos informantes, porque depois também entrevistamos especialistas e ordens do judiciário do Uruguai e da Argentina, porque ambos os países têm essas ordens públicas, embora nem todos os bloqueios são feitos por meio das ordens do judiciário ou sentenças do judiciário. Uma vez que tínhamos a lista, fizemos uma série de testes com o OniProbe. Quem não conhece, é uma aplicação móvel de código aberto, gratuita, que basicamente, de forma muito simplificada, a gente fornece uma lista de sites e o Oni faz uma série de testes, e com esses testes pode verificar se tem anomalias. Depois vamos explicar os tipos de anomalias, mas com essas anomalias, podemos estabelecer se o site está bloqueado ou não e qual é a técnica de bloqueio. Então, fizemos testes locais com voluntários no Uruguai, na Argentina, El Salvador e Venezuela, e também testes com VPN, mudando a localização da VPN para Uruguai, Argentina, El Salvador, Venezuela, Cuba e Honduras. Vale assinalar que em Honduras não fizemos testes locais porque não conseguimos voluntários. Em Cuba, embora conseguimos os voluntários, não foi possível fazer os testes corretamente por causa dos permanentes cortes de luz. Também fizemos testes secundários com resolvedores abertos e depois passamos por uma coisa que denominamos de sistema mesh, que o que faz é
fazer os testes do site nos diferentes países do estudo, e se o site é acessível pelo menos de um ponto, aí se estabelece que o site existe. No entanto, se não é possível acessar o site desde nenhum dos países do estudo, então entende-se que talvez esse site não exista ou deixou de ser usado. E depois, com isso tudo, para pesquisar qual é o tópico dos sites bloqueados, seguimos a classificação da Citizen Lab, que é um padrão bem comum na região, e para falarmos todos a mesma língua. Do lado qualitativo, fizemos entrevistas focalizadas em especialistas em EXP, SPs, advogados, técnicos, organizações de direitos humanos, politólogos na América Latina e Caribe. E, como já falei, isso foi feito em paralelo à construção da lista, então sempre houve um feedback. Agora vamos compartilhar alguns dos resultados. Acho que isso é o mais importante, mas para esclarecer, como eu já falei, a UNI detecta as anomalias e divide dois tipos: DNS Experiment Failure, que sugere uma inconsistência na resolução do DNS, e HTTP Experiment Failure, que assinala que houve um erro na conexão HTTP, apesar da consistência do DNS. Isso depois fica subdividido em resultados que mais adiante vou explicar. Mas o que eu queria esclarecer é que, mesmo que o nome seja confuso, ambas as anomalias o ONI associa direta ou indiretamente a um bloqueio do DNS. Então, esses resultados são todos de bloqueio do DNS. O nome pode ser confuso, mas aqui temos um primeiro panorama dos testes locais e do VPN, dividido por país e por percentagem do tipo de anomalia. Poderão verificar que temos uma terceira anomalia, que é a Undefined Technique, é uma categoria que a gente estabeleceu para os resultados onde o UNI não conseguiu estabelecer qual tipo de anomalia era, então a gente colocou o nome de Undefined Technique ou técnica indefinida. Então, como já assinalamos, as anomalias foram divididas em diferentes resultados. Nos testes locais e com VPN, o 100% das anomalias do tipo DNS Experiment foi Android DNS Cache No Data. Isso significa que o dispositivo Android, que foi o único sistema usado para os testes, por causa das características do momento do aplicativo do UNI, não tinha dados válidos ou as informações não eram corretas. E depois, quanto às anomalias HTTP Experiment Failure, eram subdivididas em 5 diferentes resultados diferentes, como Connections Refused, Generic Timeout Error, SSL Invalid Hostname, EOF Error ou Network Unreachable. Aqui temos um primeiro panorama dos resultados. Na parte de cima temos os resultados dos testes locais e embaixo os de VPN. Do lado direito temos os resultados HTTP Experiment Failure e à direita DNS Experiment Failure. Aqui temos os da Venezuela, organizados da mesma forma. Como podem ver, os testes locais têm mais variedades de tipos de resultados. Aqui temos o Uruguai, onde foi possível fazer o teste em diferentes ASNs. Aqui é Antel, aqui é Movistar. Também na Argentina foi possível fazer os testes em diferentes ASNs. Aqui temos Telecom, a variedade de resultados nos testes locais, HTTP Experiment Failure, aqui temos e aqui temos o Cloudflare. Como já referi, em Honduras só conseguimos fazer testes com VPN e vemos uma distribuição bastante equilibrada, e também em Cuba aconteceu a mesma coisa, só com VPN, e vemos algumas diferenças. Depois, já passando para o que são os resultados qualitativos, perguntamos aos entrevistados quais eram os motivos principais pelos quais uma entidade pode querer bloquear um site. E aí estabelecemos 3 motivos principais. O primeiro é a propriedade intelectual, já conhecidíssimos casos de pirataria, transmissão de filmes, jogos de futebol e assim por diante. Também, em segundo lugar, temos o descumprimento da lei. Aí temos diferentes características, como cibercrime ou apostas ilícitas. E terceiro, motivações políticas, é que alguns governos têm a necessidade de controlar a divulgação rápida de informações na internet em casos de que não há que tem uma desconformidade política. E também temos limitações técnicas e institucionais. A primeira é que as sentenças do judiciário muitas vezes não têm uma abordagem técnica e tem como resultado, como já referimos faz alguns dias, a bloqueios ineficientes ou excessivos. E também
Há uma falta de conhecimento sobre o escopo do bloqueio no nível do XP. O que quer dizer com isso? Muitas vezes os entrevistados falaram que uma entidade pede um bloqueio ao XP pensando que isso vai ter consequências instantâneas em todos os seus clientes do ISP, e isso nem sempre acontece. E, ao mesmo tempo, compromete o XP porque tem que procurar uma neutralidade entre seus clientes de ISPs e sua relação com o governo. Depois temos uma questão importante também, que é a dependência dos provedores pequenos, porque muitas vezes dependem dos maiores provedores. No Brasil, por exemplo, 3 dos principais IPs têm 45% do mercado. Então, se 15 ou 20 dos principais ISPs fazem um bloqueio, isso vai afetar milhares de provedores pequenos, pois eles não têm seus próprios DNS configurados. Isso aqui eu acho que não é surpresa para ninguém, mas também nas entrevistas encontramos que a VPN é a principal ferramenta para invadir esses bloqueios. Aqui temos um gráfico dos totais do teste local com os totais do teste VPN. Mas para fazer um comparativo com o gráfico, precisamos de várias arestas, porque as VPNs é um campo muito grande. E poderíamos fazer uma pesquisa completa, uma outra. E o que queremos destacar aqui é que as VPNs podem usar seus próprios DNS, mas nem sempre explicitam como operam e qual DNS usam, pelo qual uma comparação desse tipo tem vários disclaimers. Depois houve um entrevistado particular colocou sobre, assim como um debate, quão acessíveis são as VPNs, porque precisamos de um cartão de crédito internacional, isso é mais ou menos comum nos diferentes países, e o custo é relativo à situação econômica do país. Devemos lembrar que muitos das VPNs têm preço em dólares, e sabemos que não é a mesma coisa $20 no Uruguai, na Argentina, em Cuba, que não representam a mesma quantidade de dinheiro, e também o critério de negócios e viabilidade das VPNs. No entanto, também existem alternativas sem custos, como são as criptografados DOT e DOH. No entanto, também é comum que o usuário médio da internet da região não sabe de sua existência ou não escolhe um navegador com base nessas propriedades. Aqui temos ainda, como eu falava, quais os tópicos mais bloqueados nos testes locais. Aqui visualizamos como no Uruguai e na Argentina predomina GMB, que são jogos e apostas online, o gambling. E também vemos a cultura argentina, El Salvador e Venezuela. Cultura se refere à cultura. Quando eu falo cultura, não é cultura geral, mas abrange também entretenimento, e isso entende tudo que são séries, filmes, jogos de futebol. Então, temos que fazer esse pequeno disclaimer. Aqui temos os resultados nos testes de VPN. Vemos como o gambling perdeu um pouco de força, mas o culture continua presente. E também vemos resultados interessantes, como, por exemplo, em Honduras, não sei se visualizam, news, que é notícias. E Cuba temos com, que é meios de compra online. Também fizemos com resolvedores abertos que deram um único resultado de anomalia DNS Experiment Failure, divididos em 2 resultados, NX Domain e Surface. Aqui temos a comparação nos NX Domain e Surface, e a gente visualiza coisas interessantes. Por exemplo, na Venezuela, só apresenta resultados do tipo NX Domain, o que poderia ou não assinalar uma estratégia na hora do bloqueio. A transparência é outra questão importante, porque, como eu falei antes, a lista foi composta com algumas das sentenças do judiciário no Uruguai e na Argentina, e embora elas sejam públicas e contribuem para pesquisas como essas, nem todos os bloqueios são realizados com base às sentenças. Então, temos que fazer esse disclaimer. E, como conclusões, devo concluir que as técnicas implementadas nos eventos de bloqueio não são homogêneas na região, mas dependem das capacidades técnicas dos marcos regulatórios, objetivos políticos de cada país. E também detectamos que o uso das VPNs é uma estratégia bem eficiente para evadir as restrições. E como futuros passos, lembramos que este é um trabalho que dá a primeira contribuição empírica de estudantes universitários pela falta de pesquisas na região, e sabemos que este assunto deve-se continuar a pesquisar, e colocamos diferentes focos que poderíamos ter, como as características das VPNs que operam na região,
região, fazer mais iterações no tempo, reduzir a lista para domínios mais específicos, até refinar o software de pesquisa. Muito obrigada. Camila, temos alguma pergunta para a Camila aqui na sala ou no Zoom? Temos algumas perguntas, pode começar. Olá. Foi censurado. Oi, eu sou Douglas da NZM, parabéns pela apresentação. Gostei muito do formato, bem criativo. Gracias. Obrigada. Falar por que não tratou do Brasil. Eu até imagino por quê, porque é muito complicado, mas gostaria de trazer como sugestão que trouxesse isso. E também questões que acontecem no Brasil, e sei que também na Argentina, que são bloqueios que são solicitados, mas não são judiciais, por instituições não judiciais, mas que impõem certos tipos de bloqueio. Eu gostaria de que você pudesse comentar um pouco a respeito disso. Obrigado. Vou repetir a pergunta para ver se eu entendi por causa da barreira do idioma. Você está falando que tanto no Brasil como na Argentina há bloqueios que não vão pela via judicial? Sim, exatamente. Quando a gente se refere à transparência, temos que fazer esse disclaimer de que, embora seja um avanço, que essas decisões do judiciário são públicas para qualquer um que queira acessar a internet. Entendemos que também há várias regulamentações e outras formas de bloqueio que não necessariamente passam pelo judiciário, portanto a transparência é debatida. Assim, por um lado temos as do judiciário, mas tem outras formas de bloqueio. Sim. Obrigado. Parabéns, Camila, pela apresentação. Orgulho vê-la aí. Mais do que uma pergunta, era perguntar se você podia contar o que é o ONI e convidar a quem estiver interessado nisso a participar, porque o ONI se nutre dos testes que as pessoas fazem. O ONI é uma plataforma, um aplicativo web gratuito de código aberto, que é bastante simples de ser usada. Eu não sou tão técnica, mas eu acho que sim. Você oferece uma lista de páginas web, de URLs, e a ONI, uma vez que recebe a lista, faz diferentes testes, e os testes demoram um determinado tempo. Isso é importante. Lembrei que eu referi que em Cuba não foi possível fazer os testes por causa dos tempos. Mas se vocês têm vontade, convido que façam o download. É muito simples de usar. Uma vez que vocês colocam os URLs, vai oferecer os resultados, vai mostrar os tipos de anomalias e, com base nisso, vai dar uma planilha com os diferentes resultados de técnicas de bloqueio. De fato, é fácil de usar. E uma vez que os resultados são executados, eles fazem o upload, eu acho que de forma automática, ao banco de dados da ONI, que é muito importante para pesquisas como estas, como queremos trazer à tona essa lista, a gente que é de mais de 4.000, a gente conseguiu graças a esse banco de dados abertos da ONI. Muito obrigada. É muito bom. Muito obrigada, Camila. Uma salva de palmas.